Por que, telespectador, os sinceros têm que abandonar Babilônia e os ensinos pagãos? Rosh Shai, por quê? Na verdade, o Eterno, o Rosh já citou um trecho da palavra que diz assim: sai dela, povo meu. Está aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, que diz o seguinte: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Veja bem, estar em Babilônia, não é, seguir os ensinamentos da apostasia introduzidos a partir do quarto século, é ter um compromisso com Babilônia. E ter compromisso com Babilônia significa ter participação nos seus pecados e, consequentemente, na consequência desses pecados. Então, o Eterno diz: sai dela, povo meu. Numa outra passagem de Apocalipse também, no capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse, diz o seguinte: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nós sabemos que Jezabel foi um personagem lá da época do rei Acabe, uma mulher que influenciou Acabe e que levou o rei à idolatria, não só o rei como o nosso povo. Então essa Jezabel moderna, o que ela faz? Ela introduz sacrifícios da idolatria para o povo. Agora, o interessante é que ela perseguiu Elias, que era um profeta de Deus, que pregava contra a idolatria de Israel, né? E que, inclusive, clamou a Deus para que o livrasse, mas Deus o alimentou durante um tempo pelos corvos lá nas cavernas. Igualmente, a igreja, a congregação verdadeira que representa Elias, metaforicamente, também foi perseguida por Jezabel e também foi sustentada por Deus. Agora, o trecho diz assim: tenho contra ti que toleras. O que é tolerar? É admitir os seus ensinamentos. É admitir. É por isso que aqueles que nós estamos falando, que o nosso objetivo é alcançar essas pessoas, aquele que está feliz com a sua fé, com a sua religião, que atendeu os seus objetivos sociais, aquilo que você queria, boa sorte. Né? Agora, aqueles que querem mais, que é servir o Deus de Israel, como você disse no começo, servir o Deus do nosso povo de Israel, é com estes e a estes e por estes que nós estamos aqui nesse programa. Agora veja bem, a gente falou no primeiro bloco aí com respeito à besta. Né? Besta a gente sabe que significa animal. Né? Então o que é? Uma coisa que aflige as pessoas hoje é a questão da marca da besta. Então surgiu aí muitas ideias a respeito disso, especulações, que a marca da besta era o Bin Laden, eram as barras, código de barras, chip. Né, chip. Até hoje tem essa ideia do chip, que é uma coisa que está em vista de ser implantado. Quer dizer, todo esse povo que está com medo, no fim vai dar o dedinho lá para pôr chip, igual o código de barras. Que pareça, né? Código de barras era a marca da besta. Hoje você vê até em produtos religiosos tem o código de barra. Na verdade, o que é a marca da besta? A marca da besta é tudo aquilo que nos identifica com a besta. Então, suponhamos que a besta fosse um leão. Vamos supor que a besta, que a Bíblia se refere, fosse um leão. Então, de repente, você estava aí com uma juba de leão. Só a juba. Você está com a marca da besta. Ou você estava com tudo de um homem, só a pata, que era só os pés, os nossos pés eram de um leão. Está com a marca da besta. Ou com a cauda de um leão, ou com o pelo do leão. Qualquer detalhe. É claro que não vão vir fisicamente esses detalhes, não é? Mas um exemplo que eu estou dando. Agora, o que é a marca da besta? São todos os ensinamentos, pode ser qualquer um dos ensinamentos, criados por Roma pagã, que assimilou dos impérios que antecederam, né? Qualquer ensino oriundo daí. Você quer ver uma coisa curiosa? Por que existe um santo para cada dia? Porque era a prática dos pagãos ter um Deus para cada coisa, um Deus para cada dia. Então, houve muita assimilação das práticas pagãs. Era um Deus para cada coisa, Deus da chuva, Deus do sol, Deus daqui, Deus dali. Então a religião começou a criar também os correspondentes
na religião cristã aqueles deuses, para assimilar. Chegava 25 de dezembro, o pagão estava lá celebrando o nascimento do sol. Não, vamos celebrar o nascimento de Jesus, né? Então, Jesus nasceu nesse dia. Então, procuraram... esse foi o preço que a religião pagou para ter o status de religião do império. Foi o preço que pagou. Então, dentre esses ensinamentos, ou seja, qualquer ensinamento que procede de Roma, que nasceu a partir da apostasia do quarto século, a gente tem que ficar com o pé atrás. Eu gostaria de perguntar mais uma coisa. O senhor comentou sobre os sinceros. Quando o Apocalipse nos diz, João nos fala, para dentro da profecia, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. João estava querendo dizer o quê? Que existe integrantes do povo de Deus lá dentro da Babilônia, que existem sinceros lá dentro da Babilônia? É isto? Olha, o sincero, Rocha, os sinceros estão em toda parte. Se você, por isso, é esse amor a estas almas preciosas que nos traz aqui, né? A gente sabe que tem gente que ama o Eterno, que ora, tem muitos que entram em contato conosco que falam, olha, eu amo o povo de Israel, eu oro pelo povo de Israel, tem muita gente desse tipo. Eu me sinto israelita, eu acho que eu tenho descendência, né? Então, esse povo está por aí, está no meio dessas religiões, está envolvido, comprometido com Babilônia. Então, eu creio que a esses é que o Eterno faz esse apelo. Sai dela, povo meu. Agora, sair não é só deixar de frequentar essas religiões. Em um programa anterior, nós falamos a respeito do batismo, né? O batismo, e algumas pessoas falam, eu fui batizada nas águas, por imersão, alguns em nome de Jesus. É válido? Infelizmente não é. Por quê? Porque você foi batizado dentro de um movimento ligado à apostasia romana. Entende? Você foi batizado lá dentro. Então esse batismo não teve o valor que deve ter, a verdadeira teve lá, que é a remissão de pecados, não teve esse valor. O valor dele foi só para te unir a uma religião. Então a gente gostaria até que valesse. Seria bom que valesse a teve lá o batismo das pessoas, seria bom que valesse, mas não vale, infelizmente não vale. Sair de Babilônia é romper com Babilônia. É romper. É deixar de crer naquelas coisas que você aprendeu fora da palavra de Deus. E graças ao Eterno que você está hoje conhecendo essa palavra. Você deve agradecer, puxa, Deus está me mostrando. Talvez você seja uma das pessoas que tenha buscado sabedoria, esteja orando por sabedoria, orando para Deus te aperfeiçoar, e isso está chegando agora. Assim como Cornélio recebeu Pedro, né? Vocês estão nos recebendo em suas casas para falarmos para vocês da mesma forma que Pedro falou para Cornélio. Então, qualquer ensinamento pagão nos liga com a besta. O povo tem medo da marca da besta, mas infelizmente a marca da besta está por aí. Está no domingo, está no batismo infantil, né? Está na aspersão como batismo, que não é batismo, que a gente já falou, que essas pessoas não são batizadas. Os que não são batizados na verdadeira congregação, são batizados em movimentos vinculados a Roma, e os que não são, e outros recebem aí uma aspersão como batismo, não é? Você veja bem, um telespectador nos questionou aqui, eu achei até interessante anotar, já que você está me indagando sobre os princípios pagãos, se é certa a mediação dos santos na oração, né? A mediação de Maria, né? Eu vou pedir para Maria pedir para Jesus, né? Para Jesus pedir para o Pai, né? Ou eu peço através de um santo, através de uma qualquer divindade. É certo? Não é certo. Por quê? Porque as Escrituras dizem o quê? Que há um só mediador entre Deus e os homens. Quando nós abordarmos aqui mais a fundo a questão da Trindade, nós vamos falar a respeito desse mediador que é Yeshua. Então, essa crença na mediação dos santos, o que é? Nada mais, nada menos que o Espiritismo, que uma invocação dos mortos, não é, Rocha? Exatamente. Agora, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu gostaria, antes ainda de passar para o Rosh Ezra, que o senhor listasse alguns dos ensinamentos que ligam qualquer pessoa, não só sincero, mas qualquer pessoa com
o paganismo ou com Babilônia. Lista para nós, Também. para que o nosso telespectador esteja ciente dos ensinos, das instruções vindas ou advindas da apostasia e que entraram dentro da congregação. O senhor lista e depois nós vamos comentar alguns. Nós poderíamos citar aqui, já falamos do domingo como dia de guarda, que é pagão, a celebração do Natal, que comemora o nascimento do Deus Sol, a imortalidade da alma, que é uma crença de origem grega, né, da filosofia grega, que o homem é dual, que quando o homem morre, ele continua vivo numa outra situação, quando as escrituras falam que os mortos dormem no pó da terra, aguardando a ressurreição. A morada no céu, essa crença de uma morada no céu por 1000 anos, por 7 anos ou por toda a eternidade, é de origem pagã, não é bíblica. O batismo infantil, suposto batismo infantil, que não existe, né? A aspersão como forma de batismo, né? Jogar água ou despejar água na cabeça da pessoa, também é pagã. A fórmula trinitária do batismo, a gente vê, por exemplo, nos escritos dos Fatos dos Apóstolos, que todos os batismos eram realizados em nome de Yeshua, né? A abolição das festividades judaicas, que eram celebradas nos primeiros séculos da congregação. Enfim, são alguns dos muitos. A Trindade, especificamente a Trindade é muito grave, porque ela joga por terra um dos princípios fundamentais do nosso povo, que Adonai é um, que o Eterno é um. Agora... Então, é uma das doutrinas mais comprometedoras com o paganismo, é o dogma da Trindade. Roshi Ezra comentava no bloco anterior sobre as Saturnálias e as festividades envolvidas que eram de origem pagã romana. E, igualmente, Roshi Ezra, esse dogma da Trindade que o Roshi Ishai levantou, e a própria Trindade em si, confrontando com o Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno é um. Como nós podemos... vamos fazer uma confrontação aqui desses ensinamentos. O Shema Israel é a oração maior, que a gente fala, é a menor em extensão, mas a maior em significado para o povo de Israel, é a base da fé judaica. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta do mundo. A pai Abraão nos deu essa herança, a herança da crença no único Deus verdadeiro. O próprio Yeshua, quando indagado, disse que esse era o maior mandamento. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Todas as religiões que não se basearam no judaísmo têm essa característica. A característica da pluralidade de deuses e de ídolos, né? E no caso do cristianismo nominal, isso não é diferente, né? Porque embora ela tenha nascido, embora os discípulos de Yeshua e o próprio Yeshua e o movimento que ele criou tenha nascido no interior do judaísmo e não tenha deixado de ser um movimento considerado judaico, em algum momento parte desse movimento tendeu para a aderência a essa pluralidade de deuses, né? E aí, mencionando a Saturnália, que nós vemos que iniciava no dia 25 de dezembro, finalizava-se no dia 6 de janeiro, que não coincidentemente, né, hoje em dia, celebra-se a chamada Folia de Reis, né? Que inclusive as pessoas escolhem esse dia para desmontar suas árvores de Natal, que também é um símbolo pagão, né? Inclusive a Torá proíbe a colocação de árvores no interior de lugares religiosos, inclusive nas sinagogas não há esse tipo de prática. E esse termo é chamado Asherá. Isso, Asherá, que é aquela árvore que não podia ser colocada no altar. E isso se estende a todo lugar de culto judaico onde não pode ter árvores. Então, todas essas características plurais de deuses foram aderidas pelo cristianismo. Os deuses foram transformados em nomes de personagens bíblicos. Agora, essa congregação que se manteve intacta e protegida no deserto, ela foi protegida por Deus e até os dias de hoje tem chego,
Mas o que está acontecendo com ela hoje? Está acontecendo o que está relatado pelo apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Raverinhos de Corinto, capítulo 11, verso 2, que diz: porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é o Mashiach. Então, a congregação de Deus é comparada a uma virgem pura, a uma virgem que não se deitou com outros supostos, metaforicamente falando, amantes, que significam esses deuses pagãos que foram aderidos por essas religiões paganizadas. Mas e o indivíduo que está lá fora? Este indivíduo precisa ser inserido nesta congregação para que possa usufruir desse status espiritual de virgindade, para que seja feito por Deus. Nós vamos encerrar este bloco e no próximo nós voltamos comentando um pouco mais sobre o dogma da Trindade que veio da apostasia. Continue conosco.